Está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre inclusão. O Brasil tem 10 milhões de surdos e apenas 30% falam português. Bailarina, eu, bailarina. Vou dançar. No dia 26 de setembro se comemora o Dia Nacional do Surdo. A data é comemorada desde 2008. As pessoas surdas já conseguiram vitórias como, por exemplo, a linguagem de Libras se tornar nacional desde 2002. Tem também a obrigatoriedade do ensino na formação dos professores, um ensino bilíngue para crianças com deficiência auditiva e a presença de um intérprete de Libras nos órgãos públicos. Mas ainda são necessários avanços. Por exemplo, de acordo com o IBGE, o Brasil possui 10 milhões de surdos. 30% não sabem ler português. Os demais 70% não têm total compreensão. A internet também não é inclusiva. Apenas 2% dos sites estão acessíveis em Libras. O Fluminense, em parceria com o Instituto Nacional de Educação de Surdos, foi o primeiro time do país a criar conteúdo para pessoa surda. Eu recebo no estúdio Caio Souza, ele é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Rio de Janeiro. Caio, muito obrigada pela sua presença aqui. Qual é a realidade da pessoa surda hoje no país? Bom, a realidade da pessoa hoje com deficiência auditiva, a pessoa surda no Brasil hoje, é uma realidade muito complexa. Por quê? Nós temos hoje em torno de 10 milhões de habitantes no Brasil que possuem a surdez, possuem a deficiência auditiva. E hoje, essas pessoas ainda encontram muita dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, de ingressar numa escola, de ter um atendimento de saúde, por conta da ausência tanto do ensino da Libras, que é a língua brasileira de sinais, para as pessoas que não utilizam dessa língua como primeira língua, porque para o surdo é a primeira língua, para a pessoa que não tem a surdez, que não é deficiente auditivo, deveria ser uma segunda língua, mas não é. Ela não é de fácil aprendizado, as pessoas não têm acesso a Libras no dia a dia. Então essa pessoa hoje, ela ainda tem muita dificuldade de ser incluída em nossa sociedade por conta disso. Não só por conta disso, uma série de questões, mas o principal hoje é a barreira linguística, é a barreira na comunicação, é a barreira muitas das vezes também atitudinal. Na sua opinião, faltam campanhas educativas para conscientizar a população dessa realidade? Faltam sim. Isso é um grande problema que a gente tem e é muito importante que alguns setores da nossa sociedade, eles tragam essas campanhas, como por exemplo, nós tivemos agora no mês de setembro, Setembro Azul. Fizemos um evento na nossa comissão ontem, em parceria com a Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência e Tecnologia, sobre o Dia Nacional do Surdo, que é comemorado no dia 26 de setembro. E essa data, setembro, é considerado Setembro Azul, muito por conta da questão da deficiência auditiva, como existem outros meses que são comemoradas outras deficiências, mas não só por isso. Dia 26 de setembro é o dia de criação do Instituto Nacional de Ensino para Surdos, ali em Laranjeiras. Então, a data é comemorada no Brasil no dia 26, muito por conta da criação do INES. Então, é muito importante esse tipo de evento, essas campanhas, como você bem falou, essas campanhas educativas, que a gente possa fomentar em massa, na grande mídia, a existência dessa parcela da população. Porque diferente do deficiente físico, do síndrome de Down, do deficiente visual, do autista, dentre tantos outros, o deficiente auditivo, se você olha para ele num primeiro momento, você não consegue identificá-lo como deficiente auditivo. Então, a ele ainda tem esse grau de complexidade. Por quê? Muitas das vezes você vai chegar para a pessoa para se comunicar com ela, mas ela não fala o português. Muitas das vezes um deficiente auditivo, ele não oraliza. Ele não teve, no curso da sua vida, uma fonoaudióloga para auxiliá-lo na oralização. Então, ele não oraliza, ele fala Libras. Muitas das vezes a pessoa que vai conversar com ele, que vai se aproximar a essa pessoa, não tem a Libras, e aí começa a se comunicar por gestos, achando que Libras é gesto, não é. Libras tem toda uma complexidade da questão visual, da questão gestual, não é só fazer gesto, indicação, não é isso. A Libras é uma língua
e ela tem que ser ensinada e aprendida como se uma língua fosse mesmo, como português, inglês, espanhol, é uma língua mesmo. E hoje, a falta dessa campanha educativa faz com que essa parcela da população no Brasil, e repito, em torno de 10 milhões hoje brasileiros, ainda esteja à margem da nossa sociedade. Caio, nós temos visto algumas iniciativas no esporte, por exemplo, de sinais de Libras, né? Isso é muito importante. Sim. Quando a gente pensa no esporte, o esporte talvez seja o grande pilar hoje da inclusão na nossa sociedade, porque a sociedade brasileira, ela gosta, ela é apaixonada, ela vive o futebol. Futebol hoje é o assunto de 8 em cada 10 brasileiros. São poucas as pessoas que não acompanham o futebol. Então, o fato de, por exemplo, o Fluminense ter colocado no site a indicação de que o site pode ser traduzido em libras. O próprio jogador do Flamengo, o Gabigol, que comemora os seus gols em libras, porque uma parcela da torcida do Flamengo, que é deficiente auditiva, certa vez o indagou para fazer isso. O próprio técnico do Flamengo, Jorge Jesus, que é um estrangeiro, mas muitas das vezes agradece, não só agradece com gestos carinhosos, mas também agradece em libras, falando Flamengo em libras. E não só isso, quando a gente pensa na inclusão pelo esporte, que é muito, muito importante, que na minha opinião é fundamental, nós temos também o caso recente da mãe do torcedor do Palmeiras, que vai a todos os jogos com o garoto e ele tem uma deficiência visual, fugindo um pouco da Libras, mas só para dar um exemplo também, que foi premiado pela FIFA como um exemplo de torcedor, porque ela acessibiliza os jogos para o filho. Então, futebol não é só o futebol, o esporte não é só o esporte. O esporte, ele mexe com paixão, ele mexe com sentimento, mas ele mexe também com inclusão. Ele mexe com a situação de você ter ali diversas pessoas, mulheres, homens, negros, brancos, LGBTQ+, héteros, pessoas com deficiência, sem deficiência, no mesmo espaço, no mesmo sentimento, para o mesmo caminho. E isso é muito importante, que o esporte ele seja inclusivo, ele seja acessível para que seja de todos e todos possam participar dessas práticas esportivas. As políticas públicas existentes, elas dão conta dessa realidade? Quando a gente fala de política pública, é um tema super complexo, né? A política pública voltada para a pessoa com deficiência auditiva, ela existe. Há o reconhecimento na lei de que a Libras é a segunda língua, né? Na verdade é a primeira língua para o deficiente auditivo, a segunda língua para ele é o português. Para as pessoas sem deficiência, a linguagem, a Libras, né? A língua dos sinais, ela deveria ser ensinada e não é. A gente tem essa previsão em diversas políticas públicas. A Lei Brasileira da Inclusão, que é uma lei de 2015, a Lei 13.146, eu só vou falar das leis a nível federal, ela prevê a educação bilíngue, a educação tanto do português quanto da Libras. Você tem a língua própria, né, língua de sinais, você tem a Lei da Língua de Sinais, que estipula a língua de sinais como primeira língua e o português como segunda língua para o deficiente auditivo. Você tem a Constituição de 88, que é a nossa lei maior, que estipula para todo mundo a cidadania e dignidade, a promoção do bem de todos, a construção de uma sociedade livre, justa e igualitária, a equiparação de todos sendo iguais perante a lei. Então, a gente tem muita política pública hoje voltada para a pessoa com deficiência auditiva. Nosso problema, o que a gente peca hoje, é na execução dessa política, porque ela já existe. E como eu disse, a gente tem a Constituição de 88, que já dizia isso. Só que a gente peca no quê? A gente peca na execução. Para a pessoa com deficiência auditiva, o que ela precisa muitas das vezes? Ela precisa que alguém converse com ela em Libras. Se não tem alguém que fale Libras, você tem um intérprete de Libras. Mas você hoje tem a falta desse profissional no mercado, você tem a falta de cursos para capacitar esse profissional. E muitas das vezes você não tem esses profissionais dentro das redes de atendimento. Vou te dar um exemplo. Na rede de saúde. Como é que um deficiente auditivo vai ser atendido na rede de saúde se o médico não fala, o médico que vai atendê-lo não fala Libras e não tem um intérprete na rede? Como é que ele vai se comunicar? Por gestos? Como é que ele vai informar, olha, estou com dor em tal lugar?
vai escrever, muitos deles não são alfabetizados em português também. Então a gente precisa disso, tanto na escola, no mercado de trabalho, na saúde principalmente. Então a gente precisa o quanto antes executar essa política pública para que essa parcela esteja efetivamente incluída na nossa sociedade e tenha a dignidade e a cidadania garantidas para que eles possam exercer tudo de forma autônoma. Você falou em lei. A lei federal que determina que seja feito o teste da orelhinha está sendo cumprido? Olha, vem sendo cumprido, mas vem sendo cumprido de forma muito razoável. A gente tinha uma expectativa de que esses testes, e são testes que têm que ser realizados com crianças muito pequenas, que eles fossem realizados de forma melhor. Mas, infelizmente, hoje, nós temos ainda muitos relatos de que esses testes não vêm sendo realizados como deveriam ser para que essas questões possam ser identificadas desde cedo e para que o trabalho com relação a esse público possa começar desde cedo. Então, a gente ainda tem relatos hoje de que essas questões não vêm sendo desenvolvidas como deveriam ser. Caio, eu te agradeço mais uma vez pela sua presença aqui. Lu, eu que agradeço o convite. Eu quero deixar a Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB à disposição do que precisar. É um prazer participar do seu programa e fico à disposição sempre que precisar, é só me chamar. Ficamos por aqui. Até o próximo Rio em Pauta.